Salve, salve, povo amigo, coração. Mais uma vez, com essa honra de estar na presença de vocês. Eu vou só pedir a gentileza à minha coordenadoria para apagar essa televisão de baixo, porque senão eu fico me vendo aqui, não quero me ver, eu quero ver a câmera. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, hoje de modo muito especial, porque o meu convidado é uma pessoa que... Vou explicar devagarzinho. Meu cunhado, irmão da minha mulher falecida, que eu conheci em 1960, com 11 anos de idade. 10 para os 11 anos de idade. Calça curta. Tivemos esse convívio amigo muitos anos, nunca tive o menor atrito de nada, nada. Saulo Levindo Coelho, filho do meu saudoso sogro, Osanã Coelho, que foi governador de Minas, neto do senador Levindo Coelho, extraordinária figura humana, respeitável senador da República. E o Saulo teve uma carreira muito grande, foi funcionário muito tempo da Minas, depois foi Telemig, muitos anos diretor da Telemig, mais de 20 e tantos anos como provedor da Santa Casa de Misericórdia, e hoje ele se dá o luxo de ajudar filhos a criar os netos, como eu. Coisa boa, estou muito feliz, daqui a pouco passo a palavra para eles. Vou só fazer um comunicado aqui, pedindo que não se esqueçam que os seus convidados, principalmente o convidado de hoje, quando eles acessarem o canal para ver essa entrevista, que eles se inscrevam no 8.0, que me ajuda muito, e eu estou precisando dessa alavancagem. Muito bem, Saulo, está aí para você cumprimentar seu povo. Pois é um prazer grande estar aqui. Eu fui pego de surpresa pelo Walter ontem, mas não tem surpresa nessas coisas, não. Tem que enfrentar e estar sempre de bom humor e não deixar esses espaços para quem está acostumado a trair os outros. Hoje ele está dizendo essa traição porque é a palavra da moda de hoje, mas no correr da conversa nós vamos falar sobre traição. Traição é uma coisa muito pesada, muito dura, é filha da inveja, é filha da mentira, é filha da injúria. Mas depois nós chegamos lá. Vamos começar primeiro a falar aqui em coisas mais amenas, mais gostosas da vida. Saulo tem muitos filhos, tem 3 filhos, um monte de netos. Mas o Saulo teve uma grande vantagem na vida, foi ter convivido num meio político honesto, com H maiúsculo. Eu me lembro, como se fosse hoje, comecei o namoro com a minha mulher, irmã do Saulo, não sabia que o pai era político. E saber quando ela me disse que o pai estava mudando para Brasília, porque ele era deputado federal. Acredite ou não, eu fui na frente, quando ele chegou lá, eu já estava lá 2 meses. Não queria perder a minha mulher, como não perdi, ficamos 55 anos casados. Muito bem. Mas essa política que eu me refiro, aliás, vou fazer aqui uma parte antes do Saulo começar, da gente trocar ideia. A política com P maiúsculo, ela é muito saudável, necessária e útil na vida das pessoas. Havia um pensador americano chamado Toynbee. Ele dizia de tantas pessoas fazerem pouco caso da política, tanto desdenho das pessoas com quem ela lida, com que ela indica, com que ela vota, acaba sendo dominado por pessoas que só têm interesse na política. Grande filósofo americano, vale a pena as pessoas refletirem sobre isso. Mas hoje, de manhã cedo, isso aqui é uma coisa que eu combinei com ele. Não tem nada previsto, nada, isso aqui é improviso absoluto. Então, eu queria chamar a atenção de vocês e trocar uma ideia com o Saulo sobre esse mundo irracível de hoje. Eu me lembro quando eu me casei, meu sogro era de um partido chamado PSD, Partido Social Democrata. Os adversários eram da UDN, União Democrática Nacional. Adversários políticos ferrenhos. Mas havia 3 coisas importantíssimas. Primeiro, tinha ética na política. As pessoas faziam questão, os candidatos, de o mínimo possível incomodar o outro,
a não ser na diversidade local. Então, se eu sei que no meu pedaço eu tenho o direito de explorar tudo, no pedaço do outro eu não posso fazer isso. Então, tinha esse respeito ético. Acabou isso. Hoje, o dinheiro entra em qualquer lugar que ele quiser e as pessoas se elegem da forma que quiserem. Saulo já foi deputado federal, sabe o que eu estou falando aqui melhor do que a mim mesmo. Mas eu estou dizendo que não tinha inimizade, não tinha essa rachadura de um lado, eles e nós, não tinha isso, não. Grandes amigos do meu sogro, grandes do PSD, meu sogro, eram da UDN. Eu cito 5 nomes famosos da época aqui: presidente da Câmara, doutor Geraldo Freire, Dinar Mendes. Me ajuda aí, fala o nome. Milton Campos. Guilherme Machado. Doutor Guilherme Machado, presidente do partido. Manuel Taveira, todos eram da UDN. E tinha uma amizade grande, claro. Havia os do PSD também, que eram amigos deles. E esse convívio eu tive uma sorte de fazer muito grande, porque eu morava em Brasília. E o meu sogro morava aqui em Belo Horizonte, começava ainda para o começo da semana, e eu ia buscar no aeroporto, sempre dava carona para esses colegas deles que vinham daqui de Belo Horizonte, que iam daqui para lá. Mas não tinha esse rancor, esse ódio, essa diferença brutal que existe hoje na política. Então, eu sobressei, Saulo, a questão política, eu não estou falando, enquanto não passar a eleição. Política partidária. Mas eu vou dizer para você, nunca foi tão necessário as pessoas pensarem sobre o voto, hoje. Nós estamos numa encruzilhada, um Carrefour grande encruzilhada que o Brasil está encontrando nos 500 anos de vida, é de agora. Porque existe um movimento internacional que tem um propósito, existe uma resistência local, existe gente favorável a esse movimento internacional. Então, o povo vai decidir pelo voto. O voto é a grande arma da democracia. Voto consciente. Se você ficar seguindo Maria vai com as outras, não funciona nada. Você tem que fazer o exame da sua consciência, pesquisar o mais que você puder, ler o mais que você puder, tomar cuidado com as mentiras, que o mundo está recheado de mentiras. E aí exercer o seu domínio, que é o voto. O voto é um domínio meu, pessoal, secreto, universal, periódico, exatamente para mostrar para a nação o que eu preciso como governo, o que eu quero como governo. Se ele for derrotado, a derrota não é o votar errado, não, é não votar. Porque votar errado, não votar é votar errado. Votando em alguém, você está votando na sua consciência, fazer o exercício. Isso não é direito, isso é dever de ofício de toda pessoa que quer ser cidadã. Eu não sei se o Saulo concorda comigo, mas queria ouvir sua opinião sobre isso. Concordo. Aliás, eu quero dar uma predominância maior exatamente nessa época de eleição. No meu entender, a maior traição que existe, isso já tem muitos anos, é a eleição na época nessa época de candidatos prometendo que não vão poder fazer. Isso é uma traição. Então, você pega lá, vai para a televisão, um horário pago por nós, consumidor, e asfalta a estrada até a Lua, e faz uma construção no fundo do mar, e vai acabar com a pobreza, vai acabar com... Isso aí é uma traição em massa. E nós assistimos também, eu já disputei eleição, já vi, umas traições por parte do eleitor. Ele se constrange e fala, olha, não posso fazer compromisso, porque eu já tenho... Então, e a pessoa tem que entender. Então, a gente vive numa época de eleição no Brasil, não sei se é só no Brasil, porque eu nunca assisti eleição em outro país. Uma troca de traições. E que isso faz muito mal, principalmente para a criança. Os meninos hoje não deixam de ver televisão, e se é programa político eles assistem também,
e ver o candidato prometer essas coisas todas inexequíveis. E eu fico lamentando, porque tem gente que acredita, que na sua boa-fé acredita em coisas mirabolantes. Agora temos em todas as áreas traição, desde a traição familiar, Também tem. né, até traição entre amigos. E Então, de puxar o tapete, né, Saulo? puxa o tapete. Puxa mesmo, não puxa? Puxa. Você viu muito isso na corrida da... Agora, eu tenho uma característica de ser... eu adoto na minha vida uma posição de ser polivalente. Então, em termos de esporte, eu já fui vice-presidente da Federação Mineira de Automobilismo e vice-presidente da Confederação Brasileira. Na saúde, eu fui presidente da Federação Mineira de Hospitais Filantrópicos. Hospitais Filantrópicos e presidente da Confederação Brasileira. No caso específico de eleições, eu disputei e fui assumir a Câmara dos Deputados, e no mandato, o mandato que nós somos muito felizes, em que foi eleito Eduardo Azeredo, eu fui presidente do PSDB de Minas Gerais. Aí foi uma coisa que me frustrou um pouco, que logo depois os companheiros que vieram não prestigiaram da forma que eu achei que devia. Então eu não fiquei emburrado, não, simplesmente me afastei. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas de ter na vida é você ter esse tanto de opções para você escolher, e a mudança de atividade é muito, te deixa muito Livre, leve, solto. livre, é muito bom. Agora, o problema também, e que com as comunicações estão entrando em todos os níveis, desde a televisão, as redes sociais, cinema, a responsabilidade de você se referir às pessoas, às vezes, sem refletir. Eu tenho um jornal daqui em Minas que me ainda torna mais grave, em que eu me dou muito bem com a sua cúpula, que tem falado absurdo. Inclusive que eu, que deixei a provedoria lá há um ano, continuava recebendo 100 mil por mês. Alguém está ficando com esse dinheiro, que eu preciso saber quem que é, para pelo menos me dar uma beirada. Olha só, está escrito no jornal, e o sujeito está assinado a coluna. Não vou declinar o nome. Mas eles sabem quem são. Deve saber, viu? Sabe. Deve saber. Agora, eu não vou tomar nenhuma atitude pessoal, não tem reações violentas, eu nunca dei um murro numa pessoa, e também não me deram, não. Eu não sei qual seria a minha reação, mas eu sou bem controlado, que você resolve as coisas, não é na força, né? É nos atos que você faz e conversando. Mas eu me sinto, aliás, como além de citarem a mim nessas notas, citar outras pessoas. Isso é coisa recente, Saulo? Hoje tem uma homenagem para mim lá. Hoje? Hoje. Hoje você fala, não é força de expressão, não. Não. A publicação do jornal de hoje tem? Né? Mas eu posso fazer uma parte aqui? Pode. O ser humano, primeiro que ele é híbrido, camaleão, necessitado da vida, e não é muito ético mais, não. Acabou. A ética, essa coisa de você ter o seu comportamento, não prejudicar a vida do outro, isso está muito dispensado hoje em dia.
Eu já escutei uma pessoa forte nesse país dizer que isso é bobagem. É bobagem, não. Ética é coisa fundamental, é o topo. Ethos, a última morada. Então, quem não tem ética não tem mais nada, nada, nada. Principalmente se não teve berço. Que duas coisas são duas pontas. Começo da vida e o final da vida. Não teve berço, não vai achar mais para comprar. Lugar nenhum. Perdeu. E lá em cima, se ele não tiver uma visão de futuro, com a ética sublimando, com a ética em cima de tudo, também não adianta ficar muito preocupado com esse povo, não, porque é a falta de caráter. Se você for analisar no fundo, é um bajulador antigo que virou traidor hoje. Todo traidor, Saulo, todo, tá, salvo o melhor juízo, e não estou tudo a verdade absoluta, não é minha, não existe. Mas todo traidor foi basicamente um bajulador na véspera. Metade do seu amigo, metade dele trai. Qualquer um. Aliás, tem um... Eu até não vou falar o nome, não, mas eu não queria falar, mas vou falar. É o Ahmadu Kuruma. A história é muito fácil de decorar. Ahmadu. Esse Ahmadu é da Costa do Marfim. Morou muitos anos na França, novelista, fez novelas. Eu não sei se eu vou poder... Mas está escrito com letra dele lá no livro, quem quiser ler. Vai na internet e vai achar. Falando sobre a questão da traição. Não vou decorar, não consegui decorar isso, não. Prevenir a traição, porque proibir a traição você não pode proibir. Está fora do nosso alcance. Mas você pode se prevenir contra ela. Então, prevenir-se contra a traição, reconhecer de pronto o falso, sobretudo o parente invejoso ou o traidor em si mesmo, antes que inocule seu veneno, é uma tarefa tão complexa quanto a de limpar o ânus na higiene. Olha aqui, é grosso, é grosseiro, mas pensa bem a que ponto chegou a cabeça desse cara, desse Ahmadu, para poder ver a nojenta questão da traição. Saulo está falando aqui, não está reclamando, não, está tendo essa oportunidade que até ontem ele não teve, e por acaso está tendo hoje, porque esse programa aqui não é confessionário, não é nada. Isso aqui é uma coisa muito simples, eu expliquei para ele. É improviso, é ao vivo, a gente pode discutir aquilo que acha que é. Mas tocou num assunto que eu pondero, que uma das razões pelas quais eu insisto para as pessoas escreverem seu livro é para exatamente ficarem atentas à vida. Denunciar o mal. Pode ter medo, não. E outra coisa, você não tem a verdade absoluta na mão, mas você tem uma presunção. E a inocência sua, dessa presunção de inocência, ela tem que ser conservada, tem que ser preservada. Se eu falo isso, é porque eu estou convicto disso. Nem sempre eu estou certo, está certo, mas é provável que, na minha consideração de ofendido, quem bate esquece, quem apanha não esquece mais, não. E eu vejo, pela experiência que eu tenho de convívio com o Saulo, uma injustiça muito grande falar uma mentira desse tamanho. É uma coisa mentirosa, hipócrita. E eu posso te garantir, sou seu testemunha. Quem está falando mal dele hoje, eu já sou testemunha que lá atrás foi bajulador. Muito, não é pouco não, muito. E eu estou até admirado de você me contar isso aqui, que eu não sabia, estou sabendo agora. Eu estou admirado de você fazer esse desabafo aqui, mas eu acho que a gente não pode perder muito tempo com isso mais, não. O meu programa é para convidar as pessoas a escreverem livros. Presta atenção, falamos sobre gratidão, falamos sobre perdão, sobretudo, perdão é uma coisa extraordinária, falamos um monte de coisa. Hoje eu tinha preparado, por um acaso, dou a minha palavra de honra que eu não tinha falado sobre isso com ele, sobre traição. A primeira coisa que ele toca no assunto aqui. Mas vou perder muito tempo com essa gente, não. Eu tinha um amigo analfabeto que falava que era gente de baixo galão. Eu acho até que a gente precisa ter piedade desse povo, porque eles não vão ser felizes jamais. Toda pessoa que é pequena, que é baixa... Atenção, senhor, que eu estou convidando para escrever um livro, presta atenção nisso. Aqui estão 80 anos de vida. Não tem sofrimento, não. Fui feliz a vida inteira, mas tem conhecimento. Aprendi muito na vida. Não é cultura, não. Conhecimento. Conhecer, saber o que é que está acontecendo
O tal tapete vermelho que eu falei aqui, eu vi várias vezes com pessoas importantes, não comigo, não. Nunca tive importância suficiente para ninguém puxar meu tapete. Aliás, eu vou te ser sincero, nunca quis muito, só aula de testemunha, nunca quis muito subir demais, não. A gente não pode subir muito, não, porque não os filhos fica difícil para eles subirem mais do que a gente. E a gente tem o ombro reto, é para o filho calçar e tem impulso para ele ficar mais alto que nós. Pouca gente enxerga isso. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo com otimismo a vida, eu acho que você tem que ter cautela. Esse desabafo do Saulo é um desabafo fraterno, público, coragem. Como é que ele teve coragem de falar isso aqui agora? É uma coragem. Sabe por quê? Porque as pessoas não podem simular a dor, não. A dor é uma folha em branco, ó. A dor, a gente escreve aqui, ó, no branco. Porque nós não vamos mudar todo mau caráter. Ó, eu vou amassar aqui. Põe essa folha lisa de novo. Eu amassei um mau caráter. Mentiroso. Traidor, sobretudo. Põe ela reta agora. Consegue? Você consegue botar essa coisa? Você consegue botar? Vocês conseguem ficar retinha? Não vai ficar. Aqui, ó, as marcas aí, ó. Tem jeito de mudar. Então eu tenho que deixar de lado mesmo, esquecer dessa gente e tocar a vida sendo feliz. Você foi um cara feliz, pô. Os filhos. Mas inclusive, você mesmo disse que você me convidou para vir aqui. Eu não busquei nos órgãos de imprensa nenhum dos muitos amigos para poder dar resposta. Eu não estou dando resposta. A resposta, conforme andar, pode ser que termine essa semana, ou hoje, daqui a 12, porque eu não tenho como obstar nada. Se fala, não, eles vão continuar e cada dia uma denúncia. Mas tem um judiciário para isso. Sou eu que... E outra coisa... Ministério Público, Hein? Tem um Ministério Público aí reclamando do Ministério Público? Tem o Ministério Público. Se eu encontrar com qualquer um deles, eu não tenho um ímpeto de violência. Eu sempre falei o seguinte, a pior coisa que existe, te agride de alguma forma verbal e você ainda apanha dele. Apanha. O cara, às vezes, está andando com um guarda-costa lá. Então, deixa do jeito que está. Cada um, na hora que deita e fecha os olhos, faz uma... Então, vamos tocar. Você tem razão, você tem toda a razão. Agora, esse negócio da gente falar que o povo não sabe voltar... O povo, da maioria das vezes, ele é levado a aquele voto com um pensamento e depois é outra coisa. Né? Mas eu também eu tenho 3 coisas que eu não discuto. Política, religião e esporte. Não discuto, não. Você fala comigo, agora eu fico interessante que agora nessas eleições, por exemplo, você está lá uma turma de gente. Aí que eu falo, mas só votar quem? Quando eu falo que eu vou votar, mas começa a querer brigar, eu falo, gente, vota no voto aí que vocês estão falando. Tem que mudar de assunto. E deixa eu votar no que eu estou achando que eu devo votar. Mas essa ânsia, parece você ficar à busca de uma briga. Briga tem para poder manter a minha casa em pé, para poder dar um apoio aos meus filhos. Isso eu aceito, uma briga não violenta. A briga, eu estou dizendo, é polêmica. Né? Agora, eu não vou entrar em polêmica. Você sabe que eu dei aula há muitos anos. Quando eu dei aula há muitos anos, primeiro dia de aula, eu falava, olha, tem 3 coisas, nós vamos discutir as 3 que você falou aí agora. Eu, por exemplo, sou Maria, eu sou cruzeirense. Morro de pena do Galo. O Galo deve morrer de pena de mim. Tem uns aqui, os mais espessos na coxinha aqui atrás, que são do América, que fica no meio do muro. Eu não sei se eles apanham ou se não apanham, mas fica no meio do muro. Eu estou muito feliz que o América vai ficar agora, com a subida do Cruzeiro e o Galo ficando. São 3 mineiros. Não torço contra mineiro, não. Não torço mesmo. Os cruzeirenses, meus amigos, falam, mas você torço contra outro estado, porque eu sou mineiro, eu quero ver o meu estado bem. Mas vou tocar aqui uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar com você. Na sua vida pessoal, qual foi a maior alegria que você teve dentro da vida profissional? Olha, para dizer a verdade, eu tive Quais? Experiências muito gratificantes. A primeira dela foi quando eu estava terminando o curso de administração
e teve um concurso para Arthur Andersen, que era a maior, ela e a Paz eram as maiores firmas de auditoria do mundo. Eu olhei lá, tinha não sei quantos mil candidatos, eu falei, olha, eu vou fazer porque eu tenho interesse de entrar. Eu estava tão descontraído que a última entrevista com o sócio de São Paulo, ele falou assim, seu pai é deputado, né? Eu falei, é. Pois é. Então, você pretende seguir a política? Eu falei, não, vamos ver o futuro assim. Ele falou, eu estou preocupado. Eu falei, o que foi? Não, você veio aqui para falar de emprego, não é de política, não. Ele que tinha puxado o assunto. Passado um tempo, na conversa, ele pega e fala alguma coisa de política lá, que seja. Ah, esse povo fulano de tal aí, governador, é isso. Eu falei assim, eu estou preocupado. Ele falou, o que foi? Eu não vim conversar de política aqui. Vim falar sobre negócio. Eu vim falar sobre o emprego. Aí já me falaram que foi uma bobagem minha, mas foi tão espontâneo. O cara te chama atenção por e fala. Coisa, e depois ele vem e comete a mesma... Indelicadeza, isso é uma indelicadeza. E isso foi, quando eu passei, eram 5. Agora vocês vejam bem como é que a sua exposição ela é grande, quanto maior for o cargo que você ocupa ou que seu pai, seus amigos. Meu pai, na época, era vice-governador. Eu cheguei na minha sala de aula, lá no último ano de administração, e eu entrei, todo mundo já sabia que eu tinha passado, fizeram uma festa para mim. Aí, um mais velho, que ele era até inclusive coronel, ele falou assim, eu escutei ele falando assim, o que é que vocês estão falando assim com o Sal? Ele passou no concurso do Arthur Andersen. Aí eu escutei ele falar assim, tira o sobrenome dele para ver se ele passa. Aí na gostei ele falou assim, Ana, meu pai nem sabe quem são esses caras, não tem ligação no meu corpo. Ele falou assim, no quartel não preciso pedir nada para eles fazerem com meu filho, não. Quer dizer, é gente que querendo é o pequeno. Passar por baixo. Esse indivíduo tinha um cargo, não sei aonde aí, e o papai, sem ter sido nessa época previsto, assumiu o governo. Lá vem ele conversar comigo, para ele continuar no cargo dele. E eu fiquei parado olhando para ele e falei assim, meu Deus, se eu precisar de fazer isso depois... Para mim, ele já tinha até esquecido, ele deve fazer isso com tanta naturalidade. Aqui embaixo esquece. Esqueceu. Mas foi uma coisa que eu gostei muito. Depois eu fui para o BDMG e eu sempre tive vontade de voltar de trabalhar no BDMG. Por quê? Porque é o lugar que está ali para financiar o desenvolvimento. E tem um dos candidatos a presidente aí que está embatido muito nisso, batido muito em temos que criar empregos, temos que fazer empresa. E é verdade, é por aí mesmo. Então, o BDMG, eu tinha aquela imagem e, na verdade, eu participei de alguns dos projetos muito interessantes lá. Lá na terra do meu pai, lá em Ubá, eles iam fazer uma empresa de aglomerado, chamava Minas Plásticas. Aí o BD fez já estava pronto o terreno, fez uma análise, não tinha matéria-prima necessária para poder fazer aquilo lá. Então, eu lá, e o papai nessa época era vice-governador. O papai todo interessado que fizesse a empresa. E aí, levou bomba por causa disso, porque não tinha matéria-prima na região. E a minha luta para convencer o pai, pior que uma empresa fechando, é uma que abre e fecha. Essa cria expectativa, cria uma série de pessoas que ficam dependentes dela e tal, né? Depois ela foi para Uberaba, interessante que eu fui lá como funcionário do BDMG, olhá-la,
e fiquei sabendo que ele estava tendo um pouco de trabalho para poder começar a produção. E depois de um certo tempo, com a replantio de várias hectares de eucalipto, não ia ter problema, mas que no começo teve, se lá em Uberaba, que eram terras planas, a cultura de fazer reflorestamento teve problemas, imagina lá em Uberaba. Né? E, então, isso para mim foi uma notícia ruim para Uberaba, ela só fez mostrar que a decisão do BD estava certíssima em não financiar isso lá. E na Telemig foi uma época muito também prazerosa, porque nós estávamos, eu não vou dizer que foi eu que construí, de jeito nenhum, você não constrói uma empresa em poucos meses, não. Mas eu cheguei, nós estávamos com recursos garantidos para financiar um grande aumento de equipamentos e celular, que não tinha praticamente. Primeiro dia lá, eu vi, falaram comigo assim, cuidado com a fila de telefone. Se furar a fila, vai para a imprensa e tal. Que furar a fila? Não, tem uma fila de gente. Falei com o meu assessor lá, que era da Telemig. Se eu não puder arrumar um telefone com um amigo, eu vou pedir demissão, agora. Ele falou, não, tem o seguinte, ele tinha trabalhado na celular. Muita gente compra no entusiasmo. Depois começa a achar caro e devolve. Então vamos criar uma fila dos devolvidos. Você não pode falar que é a fila dos que estavam para comprar. E aí você vende para quem você quiser. Está resolvido em tese o assunto. Mas eu fiz uma listinha. Médico, jornalista. O jornalista melhorou demais a situação dele não precisar de achar um telefone para ligar para a redação, então ele pega o celular e fala. Juiz, por quê? Porque ele chega no fim de semana e está de plantão. Se ele estiver no sítio dele aqui na região da Lagoa Santa, ele não pode, não, porque ninguém conseguia falar com ele no sítio dele. Ele com o celular, ele falava. Se precisasse da presença física dele, ele vinha. Então, eu elenquei algumas coisas. Profissões. Algumas atividades, né? Que automaticamente a gente dava. Mas eles falavam comigo. Aí eu brincava, alegria de uns, tristeza de outros. Esse telefone que eu estou te passando foi de alguém que comprou e que não pôde pagar e resolveu devolver. Eu ainda dava satisfação. Não teve uma denúncia. Rio, São Paulo, se tiver denúncia, está furando fila, etc. Né? Aqui não teve, não. Aqui não teve denúncia nenhuma. Então, são certas coisas que te deixam satisfeito, né? Bom, vamos fazer outra parte aqui. Só falar só mais uma coisa. Faça alguma. Me falaram que reuniões lá da Telemig anterior a minha, já teve vez de acabar na violência física. A primeira reunião de diretoria falou, gente, é o seguinte, se tiver alguma briga física aqui, vai embora um, ou vão os dois, ou vou eu. Então, vamos fazer o seguinte, se começar uma discussão, a gente para, vocês passam a semana conversando, seus assessores conversando em você, e me tragam uma opinião daqui a uma semana. Pronto. Acabou. Nunca teve um problema maior. E eles mesmos sabiam, quando começavam a discutir dois diretores, eles tinham essa semana inteira para poder achar a conclusão. Isso eu acho também foi uma vitória grande, porque o clima lá, durante a minha passagem lá, foi muito bom. Isso é lição de humildade, só. As pessoas precisam ter humildade de saber que há uma controvérsia. Há vieses diferentes dos nossos. Você não pode achar que tudo você tem razão, não. Pode até ter, mas não pode ter essa convicção absoluta, como se fosse inarredável. Não, tudo tem uma discussão, tem que ouvir outra parte, tem que ter o senso da acomodação, de buscar um meio bem comum. Isso aí só vai fazer
A violência física não leva a nada, é claro que isso aí é uma estupidez. Mas, mesmo sem a violência física, quando eu falo com você aqui, eu estou imaginando o meu ouvinte, que eu estou chamando, estou convidando para escrever livro. Você vê, nós estamos falando aqui sobre personagens. A multiplicidade de personagens que o Saulo trouxe aqui agora, que já apanhou, podia ter batido, não bateu. E outra coisa, tem adversários. Isso eu garanto que tem. Tem adversários. Sobretudo para os adversários que não conseguem receber dele uma coisa que achava que ele tinha obrigação de dar, ou possivelmente pudesse ter dado. Faz parte da vida, isso não tem que mudar, não. Isso é... Você acha que Cristo foi crucificado porque atendeu todo mundo? Não, é porque ele já estava pregando exatamente o contrário. E eu vejo, então, que é importante essa cautela que a gente tem que ter na vida. É muito subjetivo todo o comportamento humano, sem contar isso que você chamou a atenção também da inadvertência das pessoas que são levadas a fazer uma coisa que não querem. Nunca podiam supor que fossem fazer. No voto, sobretudo, o voto é uma coisa... O sujeito é induzido a acompanhar uma propaganda enganosa, uma promessa inexequível que não vai ter jeito de fazer. Tudo isso eu acho muito importante as pessoas perceberem. Nessa miscelânea que virou a política, as pessoas têm que botar mais... O escritor que eu estou convidando para vir aqui, você tem que ver essa penumbra que tem. A traição ela é perigosa, mas ela é uma espécie de fumaça. Respira fundo, espera um pouquinho que ela vai embora. Ou lixivia ou some. É a fumaça. Se você respirar na hora dela, você vai ficar intoxicado. Não deixa passar. Não permanece. O bem prevalece sobre o mal. Isso é garantido, sobretudo nessas coisas da vida. Não é possível que uma pessoa saia vitoriosa sendo traidora. Não pode ser. Eu costumo dizer, Saulo, o primeiro dia que eu trabalhei aqui com isso, com o canal 8.0, você é testemunha disso, você sabe disso. Quando me casei, você tinha 10 anos. Eu acho difícil que alguém tenha sido mais feliz que eu, mas pode ser igual, mais do que eu não foi, não. Foi, não. Tudo é muito conjuntural, tudo é muito... Tem que ter o dedo de Deus em cima, senão não consegue nada. O homem é de uma fragilidade incrível. A vida é sinuosa. A felicidade é uma linha reta. Todo segundo você está construindo ela. Que agora, para mim, é uma felicidade enorme estar podendo dar essa oportunidade a Saulo de vir conversar conosco aqui abertamente, peito aberto, sem convívio, sem nada combinado, tudo de improviso. E você vê, o escritor pode apanhar essas nuances de uma forma objetiva. Cenários, olha um roteiro aqui, vários roteiros, do mal, do bem, do oportunismo, da precaução, da traição, tudo é um roteiro que dá. E cada personagem que você quiser, você manipula, não é um joquete que você vai brincar, não. Você vai criar essa pessoa de forma que você possa conduzir o seu roteiro. E vou pedir licença a Saulo aqui agora. Todos os programas, Saulo, eu tenho meu terceiro livro que já está pronto e corrigido, chama Eu, Sobra de Mim. Eu tenho 80 contos desse livro que eu disse que não vou publicar por hora. Não, porque eu acho que eu posso prestigiar o aumento da minha audiência se toda vez eu trouxer um fato novo para que a pessoa queira ter coragem. Eu não te pedi ainda. Mas a primeira coisa que eu faço aqui, eu deixei para o fim, para você não levar susto. Você tem que se comprometer comigo a escrever seu livro. Pode demorar, mas eu vou te cobrar. Porque você tem a obrigação de escrever pelo passado, pelo presente que você está hoje em condição de fazer, e, sobretudo, vendo as gerações futuras. Você imagina se as pessoas lá atrás não tivessem escrito o que escreveram. Fica nada registrado.
Você conhece, vou dizer o nome não, tem uma pessoa que botou fogo no diploma de médico do meu pai. Então, já vai tudo para o lixo. Quando você morrer, vai tudo para o lixo. Quero ver se eles jogam o livro que você escreveu fora. Ah, não leva, não. Você tem um livro do seu avô maravilhoso, dessa finurinha. Essência. Aquele é um perfume raro do mundo. Estampa só um pouquinho, tampa de novo para não perder essa essência. O seu pai cometeu esse erro de não escrever, mas escreveram por ele. Tem um livro sobre o seu pai, muito bom. Eu encomendei aquele livro. Eu que encomendei o livro do papai. Eu estou dizendo que escreveu o livro da vida. Pois é, mas ele tinha que fazer a compilação. E ele escreveu pedaços e depois foi compilado. Compilado. Bom, então está aqui meu reparo, mas... E no caso do vovô, tinha acabado, eu mandei republicar dizendo o seguinte, que aquela era a contribuição para os nossos netos, para os meus maravilhoso. filhos, para os netos, que era porque as coisas, se você não faz essas coisas, elas dissolvem no tempo, né? Você, daqui a pouco você fala assim, o Levinho do Coelho lá de Ubá, que era jogador de futebol, jogou no Atlético, jogou no Guará e tudo. É por aí mesmo. Você acha que se nós estivéssemos nos Estados Unidos... Terra do Ari Barroso. A terra do Ari Barroso, astronauta e tal. O Ari Barroso era uma coisa interessante. Agora eu vou falar a coisa mais polêmica de Ubá que eu já vi. O Mauro Mendonça, que é de Ubá... Artista da novela. Ele é da Globo há muitos anos. Falou que o Chico Buarque tinha falado com ele que tinha nascido em Ubá e que a mãe estava visitando um membro da família dela e ele nasceu e foi para o Rio e registrou no Rio. Rapaz, eu falo isso, às vezes é só para provocar. Eu não tenho credibilidade. Falo, você é doido, todo mundo nasceu em Ubá. Não, gente. O Raul Soares também nasceu, que foi governador e foi ministro da Marinha, sendo civil. Você sabe disso. Sei. E o último civil, ministro da Marinha, porque agora as armas não tem mais ministério. Agora tem o Ministério da Defesa, que congrega e os outros são comandantes. Aí, na hora que eu ainda falo em Raul Soares, ninguém fala muito, que ele não é artista, né? Aí para e pensa. Chico. Agora o Chico Buarque, nossa, mãe. Eu tenho vontade, que eu me dou bem com... Há muito tempo eu não encontro com ele, mas eu me dou bem com o Mauro Mendonça. Ele falou, Mauro, me ajuda isso, fala de novo em algum tipo de programa e fala com o Chico Buarque, que está te colocando mal e a mim também. Porque todo mundo acha que é... Mentira. Para ele, todo mundo nasceu. Olha, a começar que eu não nasci. Eu nasci em 49, o papai tinha sido eleito estadual em 46 e já morava em Belo Horizonte. Então, como é que todo mundo nasceu? Eu não. Ô, Saulo, vou contar uma coisa, uma propriedade aqui, uma coisa interessante. É verdade que você tem uma irmã do mesmo pai, que eu tenho certeza, que do mesmo ano? Não é do mesmo ano, não, né? É um ano de diferença. Como é que é? Seu caçula dos homens era a caçula das mulheres. É o seguinte, quando ela nasceu, eu tinha 1 ano e 10 meses. Então, nesse momento, que era 18 de agosto, eu sou de 29 de setembro, nós ficamos gêmeos. Você está rindo de ser vergonhista do seu pai? Não, do papai não. Uai, 2 filhos no mesmo ano? Não teve nem resguardo. Mas se a mamãe não quisesse, não tinha. Esse negócio de culpar um, não tem culpa. Não é culpa, não. É benção, filho é benção. Os dois partilharam. Mas é interessante. E posso contar mais um detalhe do seu pai? Isso é coisa para o escritor, ó. Saulo não sabe disso, não. Certeza absoluta. 2 vezes eu vi lágrimas nos olhos do meu sogro. 2. 1964 ou 65. Não, 64. 65. Morreu um ex-funcionário do pai dele. Davi. Ele chamava Davi? Lá de Ubá? É.
Era o que trabalhava com o senador Levindo Coelho. É o Zé Davi. Zé Davi. Tinha morrido naquela hora. Telefonaram para ele e ele pediu um amigo, colega dele que tinha aeronave, que o conduzisse para o enterro dele. Eu nunca vi uma pessoa chorar tão sentida igual eu vi o choro do meu sogro. Porque a gratidão que ele tinha com essa pessoa, Zé Davi, Antônio Davi, né? Não. Pode ser. É Antônio Davi, não é Zé Davi, é Antônio Davi. Não tem mais ninguém para desmentir a gente se for Antônio Zé, porque já morreu todo mundo. Então fica sendo. Não, mas é Antônio Davi. Eu tenho um conto escrito sobre Antônio Davi, é Antônio Davi. E a segunda vez foi em 85, 84, não me lembro bem quando não. Quando eu me mudei para a França com a minha mulher e os meus filhos, e nós embarcamos da Pampulha, nem você não sabe disso também, não. Ele estava com os olhos merejando água aqui, ó, saindo gota de lágrima. Parece que já tinha adivinhado, parece que tinha no sentimento dele, que era a última vez que ele estava nos vendo. No ano seguinte ele morreu, sem nos ver. Isso é uma coisa fantástica, eu nunca mais vou esquecer isso da minha vida. Muito bem, agora eu vou pedir licença ao Saulo. Quer falar mais alguma coisa sobre meter o pau em alguém? Pode meter o pau aqui também, pode elogiar se quiser. Você foi casado algumas vezes, Saulo? Eu fui uma vez só. E agora uma vez, você sabe que a sua irmã falava que era mentira, amiga, eu falava que você era casado muitas vezes. Não. Não é mentira, não. O sujeito que mora com a mulher na mesma casa, usa o mesmo banheiro, o mesmo almoço, mesma empregada, a mulher faz os deveres dos meninos. É a mulher dele, é atual. É que mora. Fazer o dever dos meninos, não, porque essa história de morar na casa comigo, com exceção de uma, foi depois que... Você separou, é? Não, eu separei, mas elas passavam o fim de semana comigo e olha lá, dentro de casa. Olha lá não, passava. E viajava comigo. Mas não moravam comigo. Depois que os meninos saíram lá de casa, é que aí... Degringolou. Isso não é degringolar, aumentou a ternura. O afluxo. A ternura. A ternura. Mas muito bem. Mas eu acho o seguinte, você está solteiro, não tem obrigação nenhuma de ser fiel a nada. A fidelidade é uma coisa que está aqui e está aqui. O resto é circunstância. Mas a minha mulher ficava brava comigo, eu falava que o seu irmão está casado pela 6ª vez. Ela nunca foi casado, só foi casado uma vez. Ficava brava, com a cara ruim. Não, casado legitimamente pode. Mas a minha mãe, ao contrário do que ela falava, dizia que quem ama com fé é casado é. Então não tem que ficar preocupação se é ou não é, não. Tá, é boa companheira, fica, vai ficando até... A vantagem é que, não tendo filhos, foi bom enquanto durou, nunca foi casado. Mesmo se você tiver com... Eu falo isso aqui, já falei para vários clientes. Você não deixou filhos, você namorou, casou não. O casamento tem que estar lastreado pelo rabo que vem atrás, são os filhos. Aí você casou mesmo. Separou, mas é casado. E isso tem uma visão boa também para o escritor. Nós falamos aqui agora em traição, falamos em filhos, falamos em casado com fé. Vai botando na sua cabeça, Saulo. Eu queria que você pedisse lá na sua casa, para reservar um lugar meio escondidinho ali, né? Para ser o seu altar, para você escrever o livro. Mas vou ter que vai fluir. Se você sentar... Mas eu vou fazer no altar... Eu chamo de altar porque é tão nobre que o seu lugar ali ninguém mexe. É um sacrário. Altinho, peraí. Tem muitos lugares nobres e tudo, como não funciona. Do rei. Você viu como é que a rainha foi despedida lá? Como é que a rainha, um regime monárquico, conforme conforme for os modos e as coisas que a pessoa faz, pode ser confundida com um eleito com 100% da população. A Rainha Elizabeth deu uma amostra que não é a forma que ela chegou no trono
que foi responsável por aquilo, não. Foi a forma que ela é. Né? E tem umas coisas sobre o ser humano, aí vamos voltar para a política. A gente não pode esquecer nunca, mesmo repudiando no mais alto nível, que o Hitler chegou a premier com voto direto. Ele não deu golpe para chegar a premier, não. E chanceler, né? Chanceler. Então, que essas coisas acontecem. Né? Pelo que eu sei, no auge lá em Cuba, do Fidel Castro, ele era adorado. Então, e seu povo está satisfazendo a ele? Enganando não. Mas você pode conduzir, seus atos podem ser de aprovação da população. Esse é que é a grande vontade de escrever o livro. O livro passa pelo crivo do povo. O livro que a gente quer. Agora, o que eu acho que o livro tem que ter, eu estudei muito para poder começar a fazer esse programa aqui, na questão da literatura. A inspiração, ela só abaixa onde ela se sente feliz, onde ela está bem. Não tem jeito de eu escrever um livro aqui agora, não vai ter jeito. Eu não estou mergulhado no projeto. Mas eu acho que você não pode deixar de começar a escrever, não é memórias, não. Lances que você viu na política, que você acha que não recomenda, que você acha que recomenda, que você acha que fazem bem, fazem mal, para que no seu livro alguém se inspire para se tornar cada vez mais humano, mais decente, mais responsável pela procriação, pelos filhos que deixa, pelas gerações futuras que virão. Está todo mundo esquecendo disso. O materialismo foi tamanho. Hoje você imagina essa maravilha que é a internet. Os meninos estão envolvidos nesse processo de mudança radical da vida. Esse negócio ontem de exemplo, eu tenho muito, muito orgulho. Em 1970 e 80, aliás, quer dizer, tem 160 anos. 40 anos. Eu estou com 72. A minha ex-mulher tinha ficado grávida pela terceira vez. Ela, acho que foi difícil, ela não queria ter mais filhos. Aí nós fomos numa consulta dela com o médico e ela falou em fazer uma ligação. Ele falou, não posso, você é uma menina muito nova e tal. E ele tinha razão, né? Eu falei, doutor, o seguinte, a razão do senhor é técnica, a minha é de planejamento familiar. Se o senhor não fizer, eu vou fazer vasectomia. Falar em vasectomia em 1980. Ele achou engraçado. Aí diz a minha ex-mulher que na hora que estava fazendo o parto, estava dizendo, chama um Saulinho aqui, vamos aproveitar e já fazer a vasectomia. Pois eu fiz. Então, uns tempos depois eu separei e não procriei mais. Eu saía com as pessoas preocupadas, não tomei a pílula e tal. Eu falei, não precisa de pílula não, comigo não precisa não. Aí olhavam para mim meio torto, sabe? E o meu médico falou, olha, é irreversível depois de uns dias lá, de um mês ou 2. Hoje em dia você faz inseminação se quiser, mas eu passei um período muito assim, tranquilo. Confortável. Primeiro que eu tenho 3 filhos lindos e muito bons filhos, e foram numa idade relativamente novos. Com 16 anos eles já moravam comigo os 3. E sem deixar de ter o convívio com a mãe, né? E aí eu dou esse exemplo porque a pior coisa do mundo é você fazer uma coisa extremamente... radical, né? Não, você fazer uma coisa extremamente prazerosa e depois entrar numa fossa. É ruim. Será que é o vazio. É vazio na barriga. É o símbolo, a síndrome do ninho vazio, né? É verdade. Muito bem.
Eu hoje não trouxe um conto para eu ler do livro, mas eu trouxe algumas coisas que eu separei durante a minha vida, que já estão acopladas, já estão lançadas nesse livro novo, Eu, Sobra de Mim. E vou fazer aqui uma advertência. Dessas que estão escritas, eu vou ler só uma ou duas, no máximo, e já está na hora de acabar o nosso programa. Eu tenho falado aqui de vez em quando de São Tomás de Aquino, porque ele e Santo Agostinho foram dois grandes pensadores, antes de religião, filósofos, amantes da vida, professores, ensinando os perigos dela, a beleza dela. Olha aqui que São Tomás de Aquino deixou escrito. Da retração dos bons, nasce, mora e vive, residindo a ousadia dos maus. Presta atenção nisso, porque a gente não pode se acovardar, não. O momento do Brasil hoje é decisivo, você tem que ter coragem de fazer aquilo que a sua consciência indica. Tem que deixar o interesse pessoal de lado, as vaidades, deixar todo esse tipo de manipulação corroa a nossa ideia, a nossa razão, e usar firmeza nos seus propósitos, intimamente. Mas agir, depois que ter raciocina, agir de forma que a sua consciência permaneça limpa. E vou dizer a última, que era de Capanema. Nas épocas do apagamento do saber, é indispensável que uma lúcida minoria continue vigiando a chama, a fim de que a luz da razão não venha a fenecer de todo. Capanema. Olha isso aqui, Saulo, das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Nas épocas do apagamento do saber. Nós estamos vivendo nessa época. É indispensável que uma lúcida minoria... Quem é a lúcida minoria? Quem tem vontade de aprender um pouco mais, de lidar com a vida universitária, da vida estudantil, da vida filosófica. Que uma lúcida minoria continue vigiando a chama da vela, não deixar ela apagar. Vento nenhum pode apagar essa chama. Para que a luz da razão não morra definitivamente. Com essas duas palavras, eu quero dizer para vocês, não sou adepto nem defensor do Nietzsche, não. Mas eu não posso também deixar de ver a beleza de muitas coisas que ele deixou escrito. Queria chamar a atenção das pessoas que não concordam com o nosso ponto de vista, meu ponto de vista político, que eu não disse aqui para ninguém, mas tem muita gente que sabe. E na minha lista de amigos do coração, eu estou sentindo que está havendo um certo desequilíbrio nesse relacionamento. 2 ou 3 foram mais corajosos, mais ousados, e eu respeito isso muito, me pedindo que nós não continuássemos na mesma conversa. Acabou. Mas o Nietzsche escreveu uma coisa maravilhosa que vocês têm que entender. Não destrua as pontes às suas costas. Porque quando você vai embora, pobre naviozinho, e adentra o mar, há dias em que ele é como seda, uma maravilha de viajar. Mas há horas que serão tormentosas as suas ondas. Aí você se acomete de ver o erro que cometeu de ter se ingrado ali sem substância, sem segurança. Resolve voltar. Não tem mais ponte nas suas costas. Você vai naufragar. Esse eu acho um negócio muito, uma advertência, me serviu muito durante a vida. Eu aprendi isso em 1900 e, sei lá, um grande filósofo me ensinou isso aqui, Monsieur Michaud, na França. Toma cuidado com seus empreendimentos.
Eu vou chamar a atenção também, cuidado, para os que não estão empreendendo por escrever seu livro. Vou insistir com o Saulo. Eu quis ter a figura que eu trouxe, talvez não tivesse sido boa. Você tem que ter um cantinho para você sentar, escrever seu livro. Acredita nisso que é verdade. Experiência própria. Esse aqui é o 3º livro, você sabe disso. Se as pessoas arranjarem um canto, fizeram um propósito de escrever, o que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer benefícios para as gerações que vão me ler lá na frente. O que é isso? Desprendido, correto, corajoso, porque a gente põe a cara a tapa. Se iluda não, isso que eu estou fazendo aqui, tem gente que eu amo e me chama de maluco que eu estou fazendo isso aqui. Eu amo e me chama de maluco. Mas é natural, porque as pessoas não são todas iguais, ao contrário, são muito heterogêneas, muito diferentes. Quero agradecer a presença do Saulo de coração, meu irmão. Muita honra estar aqui com você, comigo aqui, muita. E vou deixar a palavra para você agradecer, já faço os meus agradecimentos, pedindo a vocês que não se esqueçam de recomendar o meu canal 8.0 nessa parte de literatura, enquanto eu estou de férias na culinária. E depois das eleições, eu volto, se Deus quiser, com o propósito de tratar desse 3º período, que é o meu canal, que é a Ciência Política. A palavra, Saulo. Saulo, por favor. Ô, professor Walter, eu agradeço a você me dar essa possibilidade de conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Principalmente o lugar de mais conversa que eu tinha era nos bares da vida. Boteco. Nos botecos. E há 8 anos eu entro no boteco para tomar uma Coca-Cola e olho lá. Então, se eu melhorei de qualidade de vida, e melhorei realmente, mas eu perdi um espaço que era um espaço de troca de ideias, o mais importante, de conversa, né? Então, você me deu essa oportunidade de conversar com tanta gente, aí ali, com tanta gente, e dar a minha opinião sobre algumas coisas. Eu, até por pedido seu, evitei colocar assuntos polêmicos de política e de futebol. Mas, de qualquer forma, vocês imaginem as minhas posições no caso de política e de futebol e fico com a sua. Pronto, acabou. Nós todos ficamos felizes. Vamos ver o resultado das eleições e o resultado dos campeonatos. No caso dos campeonatos, está complicado, porque o Atlético está muito ruimzinho. Difícil, né? Está difícil, mas pelo menos não vai cair, né? Não vai. Não tem jeito. E o Cruzeiro vai subir. Já subiu. Tá É hoje. É hoje. É hoje, Que, aliás, o que o Atlético demorou 1 ano para fazer, que quando ele Nós 3. subiu, o Cruzeiro está demorando 3 3 anos. Né? Mas já bem mais maduro, né, Saulo? Bem mais maduro, com os salários mais baixos. Isso tudo ajuda. Obrigado. E eu quero cumprimentar a todos. Tá bom. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Quarta que vem, se Deus quiser, eu gravo o próximo programa para na outra segunda. Esse programa de hoje, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no 8.0 do YouTube. Obrigado pela presença de vocês todos.